né? É uma responsabilidade muito grande. E eu também achei a responsabilidade muito grande para mim, né? De falar sobre os homens batistas. Mas é importante, nós vivemos num cenário onde está muito banalizado o ser homem, como o pastor falou aqui, né? Às vezes até a questão da masculinidade. Mas eu quero falar também mais no sentido da igreja, espiritualmente falando, né? Está muito banal. E o homem batista, o homem de Deus, o homem batista, falando do homem batista, né? Temos um chamado muito especial de fazer a diferença, né? Fazer a diferença neste mundo. Esse mundo que anda totalmente deturpado, complicado, né? Até difícil de entender. Como o pastor falou, né? No primeiro dia, primeiro domingo, né, do mês de junho, se comemora, né? O dia dos homens batistas. Eu acho muito importante lembrar isso, que traz responsabilidade para nós, homens, né? Como regendo nosso lar, como zelosos do nosso lar, como criar a família, criar os filhos, né? É muito importante, traz, e para os que estão chegando, os novinhos, né? Os que estão namorando, os recém-casados, é muito importante pensar da importância que você faz nesse cenário atual que vivemos, né? Um mundo bastante complicado na questão religiosa, na questão mesmo do homem, né? Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, apenas 2 versículos, o versículo 13 e o versículo 14, né? Ele diz o seguinte: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Em alguma versão fala homens, né? No lugar do varonil aqui fala, no lugar, ele se completa como homens, sede forte, homens, sede fortes, homens, né? Então nós vamos falar para os homens nesta noite, né? E já falou para mim, e traz essa. Quando você prepara uma mensagem, normalmente ela fala muito para você. E quando você olha, eu estou nesse cenário, eu estou nesse meio, né? Então eu preciso realmente aprender, ajustar algumas coisas que a gente vai se acostumando. O mundo, ele tenta, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse século, né? Paulo fala aos Romanos, mas infelizmente a gente vai se adaptando em coisas que a gente pensa que ontem há tempo atrás era pecado, há tempos atrás aquilo era tão assim, sem graça, hoje a gente vai se conformando, não, está normal. Então, essa palavra, ela me trouxe essa lembrança de que não se deve conformar. Primeiro, sede vigilantes, né? Permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos no Senhor. Qual o fundamento que o homem batista deve realmente estar firmado, ou seja, alicerçado? É em Cristo, né? O texto fala aqui, né? Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sede firmes na fé. Fé em quem? Cristo Jesus. É a maneira que nós podemos, então, vencer as oposições deste mundo. A oposição contra o chamado cristão, contra nós, contra os homens batistas. Então, nós somos muito importantes na questão de fazer a diferença, né? No meio desse povo, no trabalho, nós estamos fazendo nas escolas, né? Eu falo aqui para jovens e para gente mais velho, né? Devemos observar assim, nós temos que ser a diferença. Deus nos chamou para sermos diferentes, para fazer a diferença, para atrair, ter uma qualidade especial que o mundo lá fora, quando ele vê você, ele choca e fala assim, não, está errado o que eu estou fazendo. Então é importante isso aí para você ser reconhecido realmente como um homem de Deus. O homem batista é um homem de Deus, né? Ele tem que se portar como um homem de Deus. Jesus Cristo é um alicerce perfeito, e sobre esse alicerce encontramos 4 pilares em que os homens batistas precisam buscar incansavelmente.
O primeiro pilar é a integridade, né? A integridade vai concluir. Eu gosto muito de falar sobre a questão de integridade, porque falar sobre integridade é bom, exigir integridade de alguém é muito bom, mas quando se fala em praticar essa integridade, irmãos, é bastante difícil, principalmente no cenário que nós vivemos. E eu lembrei de Jó, né? Lá no capítulo 1, onde a palavra nos diz o seguinte sobre Jó. Esse relato de Jó, a história de Jó é contada porque realmente ele era esse homem, né? Então ele deixou esse legado. Diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então a integridade, ela está incluída aqui, temor, temente a Deus, o íntegro mesmo da integridade, né? Ela está incluída aqui várias coisas, que desviar do mal. Uma das coisas fundamental que nós devemos fazer, desviar-nos do mal. O mal bate, nos assedia todo dia, seja no trabalho, seja no ônibus, seja em todas as partes, no bom negócio, né? Às vezes vamos fazer negociar, entra aí a falta da integridade, vamos ser desonestos. A desonestidade é a oposição da integridade. A integridade, ela inclui várias coisas, né? Então é importante, Jó era um homem íntegro, a palavra deixou bem marcado, começa a história de Jó dizendo isso. Então isso foi um destaque para Jó. Esse deve ser um destaque para nós, homens batistas, ser íntegro. E eu disse que é difícil, eu falei que é difícil. É um conceito facilmente estabelecido, porém desafiador quando levado à prática. Integridade é o quê? Ele é alinhado àquilo que é dito com o praticado. Você diz, você fala, eu sou íntegro, então você pratica, né? E aí entra a questão de ser difícil. Mas como nós vencemos essa dificuldade? Somos super-heróis? Não. Para vencer, para manter, para alcançarmos essa integridade, precisamos buscar a Deus. Precisamos estar na oração, intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus vai, quando nos assediar coisas que não agradam, nós vamos sentir. E eu falo muito assim, a consciência acusa, mas não é a consciência, é o Espírito Santo que habita em nós, vai nos acusar. Porque se eu estou estudando a palavra, se eu estou lendo a palavra, se eu estou orando, buscando a presença de Deus, e quando eu começo então a querer desviar, eu vou ser impactado por alguma coisa, eu estou errado. Então, não é fácil essa integridade. Para levar esse título que Jó levou aqui, tem que fazer muito esforço. E principalmente no mundo que vivemos hoje, né? Os homens batistas vivem no mundo. E o mundo está rodeado de coisas ruins. Lá no princípio, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Imagina hoje a situação que nós vemos. A audácia do inimigo aumenta cada vez mais para derrubar, principalmente, o homem de Deus, aquele que está caminhando, aquele que está fazendo realmente tentando fazer aquilo que agrada a Deus. E não tente, faça, busque a Deus, estude a palavra, ore, fala com Deus, tenha intimidade com Deus. Essa é a base para nós alcançarmos esse primeiro pilar, que é a integridade. E segundo pilar, responsabilidade familiar. O que é responsabilidade familiar? O homem normalmente ele é o regente da casa, ele é o marido. Então ele tem muitas, além da parte financeira, dos cuidados com a família, ele tem também a educação. A educação a dar. E o homem batista tem essa responsabilidade. O homem batista está preparado. O homem de Deus, vamos falar assim, né? Ele tem que estar preparado. Se ele busca esse primeiro ponto que nós falamos da integridade, que acaba incluindo todos esses 4 pontos, esses demais 3 pontos que tem aqui, ele tem capacidade de educar os seus filhos. Irmãos, conduzir os filhos na palavra. Eu digo, às vezes, nem sempre somos vitoriosos em ver os nossos filhos na presença de Deus. Eu tenho 2 filhas, uma está fora, né? Mas a consciência da gente foi tranquila, porque eu digo de mim mesmo, eu fiquei fora da igreja uns anos, mas aquilo que minha mãe e meu pai me falaram, a Bíblia diz, né? Quando você inculca seu filho, ele pode até sair, mas ele vai
está sempre aquela palavra que a mãe, que o pai falou, fica ali na mente, né? E eu voltei, às vezes eu comentei aqui que às vezes eu deitava, né, na minha cama e eu punha a mão assim, meu Deus, se eu morrer agora, eu vou descer 7 palmos e mais um punhado de palmos para o inferno, né? Eu pensava dessa forma, porque a palavra que minha mãe falava, a palavra que meu pai falava, vinha a mim. Então é uma responsabilidade que o pai, falando aqui do pai, que o pai tem de conduzir o filho na palavra de Deus, né? Além das responsabilidades do amor, né? Porque às vezes, irmãos, há muitas pessoas que não conseguem temperar o ser homem de Deus. É muito rígido, é muito uso de uma determinada ignorância com a família, trata com muito radicalismo. Não é isso que Deus quer, é amor. Eu gosto muito lá de Jeremias capítulo 31, versículo 3, que diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, né? Então é esse amor, o homem batista, o homem de Deus, ele tem que agir dessa forma, é amar a família, abraçar a família, sentir a dor da família, sentir a alegria, viver a dor, né? Junto com a família. Isso é muito importante, isso faz parte realmente do homem batista. Aqui o versículo que nós lemos, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz: ser vigilantes, permanecer firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos no Senhor. A nossa força está em Deus. Às vezes passamos por situações, né, no lar, que nós sentimos a nossa fragilidade. Às vezes passamos, meu Deus, tanta responsabilidade sobre mim, eu não vou suportar. Mas a palavra diz que nós devemos nos fortalecer neste momento, ou em todo momento, devemos nos fortalecer no Senhor, porque Ele é o poder, Ele é o provedor de todas as coisas, né? Então nós devemos buscar a Deus com essa integridade. Essa palavra de nos fortalecer, ela é muito importante, porque diz: eu sou o homem da casa, então tem que, né? Não, você é o homem, mas sem Deus você não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem a misericórdia de Deus nós não somos nada. Então o homem batista, ele precisa de saber, é muito importante o dia do homem batista, né? É um nome bonito, mas temos que aprender, temos que saber que ser o homem batista nos chama a responsabilidade, né? Do amor, da integridade e da responsabilidade com a família, né? E aí, nós, irmãos, por que a integridade? A integridade vai refletir, as pessoas lá fora vão nos ver e falar assim: aquele homem é diferente. Jó aqui foi notado como um homem diferente. A história relata como era o seu principal, a sua marca, né? Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Então isso traz uma marca muito grande para o homem batista, para o homem de Deus, para aquele que serve a Deus, é a integridade. A responsabilidade familiar, um lar bem regido, né, com amor, com regras, com amor, ele é observado lá fora. Eu gosto de dizer, quando eu mudei para aqui, para o estado, minhas filhas, Giovana estava com 13, 14 anos, parece, a gente vai ficando velho e perde, né? A igreja estava mais nova. E eu tinha uma lanchonete lá do lado lá. E o pessoal sempre falava assim, tinha um rapaz que falava assim: engraçado, suas filhas são bobinhas, né? Por que boba? Porque elas só ficam ali na lanchonete, ou dentro de casa, ou então estudando. Mas ela tinha os momentos de folga. Na época era o patins, hoje eu não sei qual. Naquele tempo era o patins, né, que era moda, né? Então eu comprei o patins e falei: ó, uma hora elas brincavam, era muito tranquila a avenida ali, né? Mais tranquilo que hoje, não está tão. Tem pouco movimento, mas está mais movimentado que antes. Então elas tinham ali uma hora e pouco patins, de fazer as suas brincadeiras, né? Pronto. Ela já sabia, não precisava nem de eu chamar, já entrava para casa. E esse moço falou que minhas filhas eram bobinhas, então eu falei: não, elas não são bobas. Elas têm tempo para estudar, elas têm tempo de lazer, elas têm tempo de trabalhar, né? E hoje estão aí. E essa pessoa que falou comigo, infelizmente, hoje ele sempre fala comigo, ele conversa a respeito. Uma filha morreu, a outra é chefe de droga, né? A liberdade. Então, a diferença, irmãos. Nós fazemos a diferença, né? Quando o nosso lar é bem regido, há uma diferença lá fora.
As pessoas olham assim, poxa, né, essa família é bem criada, né? Então, irmãos, é necessário, esse ponto ele marca muito a nossa vida. O terceiro ponto, compromisso com a obra de Cristo. Essa é mais séria. O homem batista, ele precisa ter compromisso com a obra de Cristo. Não é só estar aqui na frente da igreja, mas eu gosto de falar muito do soldado, né? O soldado, ele é soldado toda hora, né? Ele é soldado fora da farda e ele é soldado, ele é uma autoridade, ele é um agente da autoridade na farda e fora da farda. Porque se estiver acontecendo um assalto, o policial pode estar apaisando que ele vai agir ali, né? Ele vai entrar e resolver a questão, né? Então o crente, o homem batista também é dessa forma. Ele não tem que ser só crente, ele não tem que ser só manifestador da palavra de Deus aqui dentro do templo, mas também lá fora, no seu trabalho, no seu lidar, em todos os seus afazeres, seu testemunho, né? Ele tem que ser também, o compromisso que ele tem com Deus é esse, com a integridade, com a família e também com a obra de Deus. Deus nos chamou para isso. Por isso que Paulo fala aqui, sede vigilantes e permaneceis firme na fé. Como você pode permanecer firme na fé se você não pratica algo de fé? Pregar o evangelho é algo de fé. Né? Quando você prega o evangelho com uma pessoa, um traficante, uma pessoa que você olha assim, esse não tem jeito, mas você prega para ele, você está fazendo uma obra de fé. Você está tendo esperança, eu estou falando para ele, eu sei que Deus vai operar na vida dele. É obra de fé. Então, quando nós pregamos, falamos com alguém de Jesus, é obra de fé. E eu gosto de pensar nessa questão da obra, da questão de pregar o evangelho, que não é só aqui no templo. Às vezes, numa boa conversa, né? Numa boa conversa, você fala de Jesus com alguém e alguém sai dali de perto de você com alguma ideia mudada. Não, eu vou para a igreja, eu vou conhecer a Deus, eu vou conhecer esse Deus, esse Jesus que esse homem está falando, ou que essa mulher está falando. Eu estou falando para os homens batistas, eu estou falando para as mulheres também, né, pastor? Tem uma responsabilidade, eu falar só para os homens é chato, né? Mas o quarto ponto, o quarto e último ponto, é a convicção da fé de fé em Cristo. Jesus disse, porventura, quando voltar à terra, encontrarei fé. Né? Então a fé é um grande desafio para nós homens, para nós os batistas. E a fé, lá em Hebreu diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé, aqui mesmo no versículo, nós lemos, sede vigilantes para permanecer firme na fé. Porque se você vacilar na fé, você vai perder o rumo. Né? Vacilar na fé significa tirar os olhos de Cristo. Porque nós olhamos para Jesus com os olhos da fé. E se eu perco a fé, também eu não vou ver Jesus, não vou ver sua obra, não vou ver o que ele quer fazer nas nossas vidas. Por isso que eu disse, encontrarei fé para voltar à terra. Então é um dos grandes desafios para o homem batista. Fé, né? Convicção de fé em Cristo. Convicção, irmão, é muito forte a palavra convicção, né? Que nada te muda. Alguém diz, Jesus não existe. Não, Jesus existe. Você bater de frente com aquele que diz, o ateu, por exemplo, né, que diz que não crê, é você bater de frente com ele, e é tudo ruim bater de frente com o ateu, mas eu permaneço firme. Não, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu tive esse diálogo aí, quando eu trabalhava ali na Mission Park ali, o ateu sempre conversava comigo, ele passava para me irritar, né? Aí eu falava com ele, eu creio, falei, senhor Calazão, você pode ir, você caminha para o inferno, você é livre. Mas eu tenho esse caminho aqui, eu vou nele. Se você não quer vir desse, vai desse. Então, às vezes eu falava assim com ele. Ele vai vendo você de novo com esse Jesus seu. Né? Mas ele tentava mudar, brincadeira, mas é o inimigo, Satanás, usando, né? De um jeito para você pensar assim, Jesus não existe mesmo, não. Às vezes de alguma coisa ruim que acontecia, falei, está vendo se o Jesus existisse? Você não tinha passado por isso. Olha como é que o diabo faz. Está vendo se esse Jesus seu existisse? Essa coisa que aconteceu com você não teria acontecido. É para me refletir a favor dele, mas não. Jesus existe. Tem um hino que diz, ainda que não aconteça nada, Deus continua sendo Deus, né? Ainda que não haja cura, Ele continua sendo Deus. Então, essa deve ser a fé mantida em nós, né? O objetivo de Deus maior não foi cura. Ele cura, sim. O objetivo de Deus maior, de vir Jesus no mundo maior, não foi de cura,
não foi de aumentar bens materiais, não foi de te colocar numa posição, até pelo contrário. Os verdadeiros servos de Deus no passado muito sofreram, né? Os verdadeiros homens de Deus, fala aqui de Paulo, o texto de Paulo aqui, um homem que sofreu muito, né, pelo Evangelho. Ele não precisava ter sido, porque ele foi um homem tão fiel a Deus, Paulo, Pedro, né, os grandes servos de Deus, e eles mais sofreram. Então, o plano de Deus para a humanidade não é esse. O plano de Deus para a humanidade é salvação. É salvação eterna. E eu gosto muito de falar da salvação eterna, porque a salvação eterna, ela nunca vai sair de nós. Às vezes nós pecamos, às vezes, mas Deus faz de uma forma tão forte que Ele nos coloca numa posição que nós temos que voltar. Porque a salvação é eterna, o que é eterno não muda. Né? Se for estudar profundo sobre isso, não, o crente perde a salvação, não perde. Eu quero dizer isso para nós, homens batistas, né? A salvação não se perde. Às vezes você vacila, nós somos humanos, um dia nós estamos na crista positiva, um dia nós estamos na crista negativa, né? As ondas senoidais, né? Quando nós estamos na crista negativa, mas Deus está junto de nós. E nós vamos nos mover de um jeito, nós vamos despertar, falando, eu vou voltar de novo para a crista positiva. Né? Então a salvação é eterna. Agora, não brinca com essa salvação eterna. Porque de uma forma Deus vai te trazer. E Ele te traz com sofrimento, e não trazendo bem, vai trazendo de uma forma sofredora. Né? Por isso que eu digo, não brinque. Não, a salvação é eterna, uma vez salvo, estou salvo, posso brincar com Deus. Não brinque. Porque realmente Deus, Ele tem todo o poder na mão. Ele tem todo o domínio em suas mãos. Então Ele vai, se Ele nos deu a salvação, Ele vai de uma forma ou de outra. O que Jesus fala? De maneira, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lanço fora. Mas isso aí tem um castigo, tem uma dureza. Você sai fora, mas Ele não vai lançar fora, Ele vai te buscar onde você estiver. Então, temos essa convicção de fé, que a salvação é grande para nós, que nós homens somos responsáveis em conduzir a nossa família no Evangelho, na Palavra de Deus, os nossos filhos. Eu estou falando de família porque as pessoas lá fora veem o que acontece na nossa família. Vê a nossa integridade, como foi vista a integridade de Jó, vê a maneira que nós criamos nossos filhos. Ele vê também o compromisso que nós temos com a obra, a sinceridade que nós temos com a obra de Deus, eles observam isso. E eles percebem também a convicção da nossa fé em Cristo Jesus. E isso redunda em testemunho. Isso redunda em testemunho, que às vezes nem falando, você não está falando, mas você está conquistando alguém para Jesus. Você está trazendo alguém para Deus. Então é muito importante esses 4 pilares, né? Onde os homens batistas, onde nós devemos buscar, caminhar e manter firme. Como eu disse, a integridade não é fácil, né? Falar de integridade é até bonito, integridade, né? Nossa, homem íntegro, né? Mas às vezes na hora de cumprir essa integridade nós falhamos, olhamos para um lado e depois não tem ninguém vendo, né? Eu vou fazer dessa forma. Mas busquemos realmente a integridade. E essa integridade nós devemos buscar de nós, devemos buscar em Deus. Porque Jesus foi íntegro, Jesus foi perfeito, Jesus não falhou. E quando nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos vencer todos os desafios de manter íntegros, né? De nos mantermos íntegros. Então, é importante a integridade, é importante a responsabilidade familiar, é importante o compromisso com a obra de Cristo, dentro e fora da igreja, dentro e fora do templo. E o 4º ponto, convicção de fé em Cristo. Isso é muito importante. Nós, homens batistas, devemos nos manter firmes, né? Buscando sempre em Deus, sabendo que aparece que homem forte, né? Mas não somos fortes. Diante do pecado nós não somos nada. Diante do pecado nós somos frágeis, nós somos sujeitos a quedas. Então nós temos que olhar firmemente. Nós, homens, temos maior responsabilidade, falando dos homens aqui, de estar buscando em Cristo. Muitas das vezes é nós, homens, que conquistamos a nossa família para Deus, né? As mulheres têm um compromisso muito grande, a gente vê muita ação. Mas quando eu estou falando para os homens, né? Eu vou deixar essa palavra para os homens, para nós, para mim e para nós, né? É muito importante a responsabilidade, o cuidado do homem. Nós vemos
a diferença, né, do crente, do cristão, e a diferença do mundo lá fora, do homem lá fora, como ele trata os filhos, como ele libera os filhos com o mal, como ele não tem cuidado, né? Como ele faz negócios errados, como ele deixa a família, a Deus dará, como ele não compromisso com Cristo nem pensar, né? Convicção de salvação, ele tem convicção da agora, ele não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, nós já sabemos, se eu morrer agora, estarei com Cristo. Então, o homem de Deus, o homem batista, ele tem que agir desta forma. Amém? Essa é a minha palavra, a palavra de Deus falou no meu coração e estou falando para vocês. Um abraço.